Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um episódio, hoje com a presença de um profissional liberal que vive hoje no mundo do marketing político. Será um assunto bem interessante, já que estamos um ano antes das eleições. É um fato, assim, de certa forma novo, que a gente só vinha entrevistando pessoas que são pré-candidatos ou são prefeito da situação ou da oposição, mas eu tenho certeza que vai ser uma excelente entrevista, um bate-papo. Quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal, curtir. Estamos em todas as redes sociais que nós conhecemos, né? Assim, que do convívio nosso aqui da nossa região. Se puder passar o link para outros amigos, curtir, fazer comentários também, existe o espaço de comentário todas as vezes, todos os episódios. Enfim, eu espero muito contar com a presença de vocês e também com a opinião de vocês. Prepara a pipoca e vamos aqui entrevistar, vamos conversar com Sérgio Eduardo Freitas. Boa noite, foi um prazer, é um prazer nosso, Eduardo, recebê-lo aqui. Você é muito jovem, rapaz, muito jovem, 20 e poucos anos só, tá começando ainda, mas verdade. É um prazer, viu? Tenho certeza que a gente vai conversar, vai ser uma boa conversa. Com certeza, eu que agradeço pelo espaço, né? Muito obrigado, primeiramente. É muito bom a gente ter aqui um canal como vocês estão abrindo, para que as pessoas conheçam um pouco do universo da política, conheçam um pouco do que é política. Afinal de contas, essa política é essencial para a vida de todos, né? Ela é essencial para a minha vida, para a sua vida, e que é importante essa participação popular, que as pessoas interajam, estejam conosco. E eu gostei muito do plano certo, né? Afinal de contas, a gente na área da estratégia, a gente fala muito sobre isso, sobre o plano estratégico, qual o plano certo para fazer você vencer as suas eleições, né? Eduardo, para o nosso público, a gente sempre faz assim uma linha do tempo que a gente diz, para as pessoas conhecerem os nossos convidados, né? E você é de onde? Bom, a minha história ela é interessante, mas eu nasci na cidade de São José do Egito, berço imortal da poesia, né? E cresci-me até por volta dos meus 19, 20 anos, e assim eu segui para a capital de João Pessoa, onde comecei aí meu vínculo por lá, trabalhando na área e tudo mais. Na área do marketing como um todo, né, onde eu sou graduado, especializado, eu tenho mais de 13 anos de atuação. Comecei muito jovem nessa área. E, enfim, a gente, no meio dessa caminhada, dessa correria, Eduardo, a gente conseguiu. É interessante que eu observo que o pessoal do Pajeú, principalmente São José do Egito, tem uma ligação muito forte com João Pessoa. Isso. A que se deve? Eu vejo muita gente que mora em João Pessoa. É mais a questão da posição geográfica, né? Assim, hoje, em termos de escolher entre Recife e João Pessoa ela é mais próxima da gente. Tem Campina Grande, que é aquela ponte, sim, e aí sempre tende-se mais para João Pessoa, porque é mais próximo de verdade. Então, exemplo, a procura a Recife, ela vem por alguma questão que seja referente à ação de alguma coisa do governo, ou alguma coisa que venha, algum assistencialismo, algo desse tipo. Mas no aspecto comercial, trabalho, faculdade e vida como um todo, João Pessoa se torna bem mais... Mas sua infância foi em São José do Egito? São José do Egito. Sua família é de lá? Sim. Aí seus pais... atuado politicamente ou não? Não, na realidade, eu entrei na política, né, através realmente do desejo. A gente que ama a política. Mas seus pais não tiveram atividade política? Não tiveram atividade política, né? Apenas amizade, conhecimento. Mas candidatura tal, nunca participaram de pleitos? Não. Nenhum dos meus familiares participaram diretamente de pleitos políticos. Eu tive tios que foram secretários na cidade de São José do Egito, né, em gestão até do governo de Marquinhos, de Zé Marcos, foram secretários, inclusive Raimundo Bitu, até bem conhecido na cidade. Ele foi secretário da Agricultura, né, pela gestão de Marquinhos, filho do ex-deputado. Quem é o seu tio? Raimundo Bitu, né, ex-deputado estadual até pela Paraíba, né, que foi Dr. Zé Marcos, que, enfim, é uma grande liderança dentro do município de São José do Egito até hoje. Eduardo, aí você foi estudar ou trabalhar em João Pessoa? Bom, eu fui para João Pessoa, né? Lá realmente estudei, trabalhei
E aí comecei... Mas a ideia era estudar? A ideia realmente era profissional, né? Era conseguir aí você foi fazer um portas. curso em que área? Marketing. Eu sou formado em Sim, marketing. mas você já saiu com esse direcionamento, com essa ideia Isso. Assim, do Pajeú para João Pessoa. Para João Pessoa. Bom, eu desde cedo comecei a trabalhar com segmento de comunicação. Né? Aonde? Em São José do Egito. Uns 13, 14 anos, já trabalhava em gráficas, e aí aquela coisa... Rádio, chegou a trabalhar em rádio ou não? Não fui para rádio, mas trabalhei diretamente com a parte da comunicação, da parte estratégica ali, pegar pequenas empresas, de alguma consultoria rápida, já pela questão mesmo de ter aptidão para a área. E aí me deu a ideia de, cara, eu poderia fazer um curso nessa área. Logicamente, a gente aí já fazia alguma coisa na área de informática, prestando serviço, era lá em São José? Em São José, parte gráfica, né? Criação de gráficos e tudo mais. Mas a gráfica era sua? Não, era de terceiros, né? Você era funcionário? Funcionário, isso. Aí daí você se despertou exatamente? Despertou isso aí, porque aquela coisa, a gente fala que quem é de São José do Egito tem uma veinha artística. Sim. E eu, em algum momento, fui cantor, né? Tive banda de forró, enfim. E como aí, é o nome da banda? Rapaz, era essas bandas nomes mais populares, né? Sim. E aí a gente teve o Forró do PEC, a gente teve uma também, número Swingão do Paredão, que até deu um movimentozinho na região. E enfim, foi. Mas você era vocalista. Vocalista. Em algum momento tive que ser empresário, vocalista e empresário são... Mas é compositor também? Não cheguei a ser compositor. Não tem veias poéticas, não? Não herdou o berço. Certo, aí nesse momento, quando você decidiu ir para João Pessoa. Decidi ir para João Pessoa. Aí fez o teu curso. Sim, aonde? Superior em marketing, né? Fiz pela Estácio. Sim. Estácio, né? Aí fiz superior em concluiu. marketing, sim. E depois fiz pós-graduação, né? Pós-graduação na parte de Growth in Hacking, que é uma parte de escalar negócios, plataformas, estruturar essa questão. E aí, logicamente, me veio a oportunidade de trabalhar na política, né, onde eu fui secretário de comunicação da cidade de Lucena, aqui na Paraíba. Sim, mas aí no período que tu estava estudando, fazendo o curso superior, você também trabalhava? Sim, conciliava? Sim, mas aí essa conciliação, tu prestava serviço na área política ou comercial? Comercial. Chegou a prestar serviço a algumas grandes empresas lá em João Pessoa ou só pequenas? Sim, empresas, a gente prestou serviço para a Cola Piso, que é uma empresa referência em João Pessoa na parte de argamassas. A gente também prestou serviço para a M1 Rastreamento, que é uma empresa também que está tendo um reconhecimento. A gente partiu muito num segmento de rifas e sorteios, né? A gente teve o ponto de participar diretamente da estratégia de marketing da terceira maior empresa desse segmento no Brasil. Qual? Que foi a Rifas Brasil na época. Isso é o que? É segmento de sorteios? Segmento de sorteios, internet, essa parte aí. Certo. Quando você diz, Eduardo, agente, quem é agente? É da empresa ou é agente você? Porque em algum momento, que aí eu vou te explicar, eu deixei de trabalhar como profissional, assim, prestar serviço para outras empresas e montei a agência, né? A agência era sua? A agência é minha. Já era sua? Isso. Que hoje a gente tem a agência que é a consultoria MKT, onde a gente presta consultoria, treinamentos, mentorias para a área comercial, só que, logicamente, como comecei a adentrar na área política, né, isso já tem uns 6 anos, mais ou menos. Certo, mas assim, vamos pautar, Eduardo, certo. Assim, a consultoria a empresa que você criou, quando você criou lá atrás, sim, era... naquele momento o objetivo era comercial. Comercial, isso. Aí teve êxito, assim, você gostou? Sim. Aí participava também em TV ou não? Qual assim, a linha? Redes sociais? Isso, era rádio? A parte de mídia social, a parte de consultorias de marketing, né? A gente pega uma empresa, exemplo, uma empresa piloto, uma startup, certo. E aí fazer toda a estrutura dela para lançar ela no mercado e fazer com que ela se escale, que ela venda, que lance produtos digitais, ou até o próprio produto físico dela mesmo. Certo, mas aí o direcionamento era mais na questão digital? Digital. O seu mundo foi mais digital, da consultoria? Sim, tanto pela questão mesmo da tendência do mundo. Né? Tendência do mercado. Não chegou assim a produzir material para TV? Não, ao ponto não, mas a orientar materiais para TV. Exemplo, eu fui diretor de criação das faculdades Nova Esperança, Facene e Famene, se você já ouviu falar. Sim. E lá a gente... logicamente, tinha toda essa abertura na TV Tambaú, TV Correio e essas emissoras do estado da Paraíba.
Lá a gente diretamente tinha campanhas que estavam vinculadas a essas TVs, né? Mas a produzir ou não? A produzir, né? Não diretamente produzir, mas participar do time estratégico. Certo. Rádio. Rádio também. Só que, aquela coisa, não foi diretamente, tá dentro do time estratégico. As startups, você teve mais de uma empresa que você assessorou? Sim. A gente De João Pessoa? De João Pessoa, sim. Se eu for puxar aqui uma lista... Mas a mais gigante. Importante que você se lembra, assim, que teve sucesso. Olha, a gente... Porque startup, assim, ou é 8 ou é 80, ou né? É 8 ou é 80. Né? Ó, de empresa consolidada, exemplo, hoje eu sou consultor de e-commerce, né? Com a agência da consultoria MKT, da Vitgold. A Vitgold é uma das maiores importadoras de suplementos dos Estados Unidos, que é do grupo Rabelo. Se você conhece o grupo Rabelo, pronto. Uhum. E lá a gente também presta serviço com eles na parte do e-commerce, marketplace, toda essa linha mais voltada para o digital. Por exemplo, hoje é um cliente ativo, é uma conta ativa da gente dentro da agência, para ter noção. E aí, enfim, com eles aí lá, quando você decidiu, de certa forma, sair do informal para ir criar sua agência, você foi só ou foi com outras pessoas? Teve de contratar outras pessoas? Sim, com certeza. A gente teve que contratar, como até hoje a gente tem. A gente tem um time, pela mobilidade do mundo hoje, né, a questão remota, hoje eu tenho um time que trabalha de forma mobile, que a gente chama, né, à distância. E aí a gente tem pessoas que estão com a gente prestando serviços específicos. Mas esse time seu, desde o início, tá? Ou houve muita mudança? Não, teve que mudar, né? Tanto que é um ponto que eu trago muito para a política, né? Inclusive até lancei uma frasinha no meu Instagram esses últimos dias que falava sobre esse ponto, né? Hoje a gente vive uma era que a equipe sempre foi essencial, mas cada dia mais ela se torna mais importante. A união da equipe com aspectos humanos, a fim de ter um bom engajamento, um bom desenvolvimento, entender suas tarefas e conseguir realmente trazer o resultado. Principalmente assim, essencial. Né? Assim, imagina você ter uma empresa que você está aqui, mas um está nos Estados Unidos, pode estar em João Pessoa, pode estar em Lucena. Quer dizer, imagine se não tiver esse engajamento, né? Esse comprometimento, né? Isso. Eduardo. Eduardo, sim, aí daí você estava bem com sua agência, me parece, aí você foi para o mundo político, como foi isso? Bom, surgiu? No mundo político foi um convite, né? Assim, a minha entrada no mundo político foi um convite de um amigo que, logicamente, ele me convidou para participar de um projeto que ele estava iniciando, comercial, e aí ele me perguntou se eu queria, junto com ele, participar da campanha dele. E aí, logicamente, entrei nesse mundo, né? Tentando entender um pouco, mas aquela coisa... Por muitas vezes a gente pensa que a política e o mercado comercial é diferente. Mas não. O político, em tese, ele é um produto. A campanha eleitoral ela é como se fosse um lançamento de uma campanha comercial. Onde a gente tem público-alvo, a gente tem toda a estrutura de briefing, que chamamos, brainstorms, e outros termos técnicos de estratégias. Por exemplo, análise SWOT. A análise SWOT ela é essencial para todo e qualquer candidato. E isso a gente usa quando a gente vai lançar também um produto no mercado como todo, no mercado comercial. Então, a gente sabia desses conceitos, como eu falei, sou especialista em marketing, a gente sabe todos esses conceitos, então vamos aplicar isso na política e a gente entendeu realmente que não havia extrema diferença. Esse seu cliente, ele foi candidato aqui? Prefeito. A prefeito. No tempo oposição, e até então... Aí foi eleito? Foi eleito. Foi eleito. Lá em Lucena. E toda a parte de marketing quem fez foi você, dele? Sim, a gente teve diretamente com a parte mais criativa, né? A parte estratégica criativa. Teve um estrategista nessa campanha e, logicamente, foi um time, né? E a gente estava dentro do time que conseguiu o êxito dessa campanha. Durante o governo você participou? Participei. Eu fui ativamente como assessor de comunicação. Sim. Como a prefeitura lá não tinha a secretaria, eu fiquei como assessor de comunicação. Inclusive, foi um fato histórico em Lucena que aconteceu, que foi uma situação referente a um erro vacinal e que diretamente eu fui o que gerenciou toda a crise da situação daquele erro de vacina que na aconteceu pandemia. Na Não sei se você conheceu essa situação. Eu conheci. Quer dizer que você estava ali naquele... Eu tive em todo... Naquele... Em todo, em toda...
daquela, quer dizer, aquilo foi um problema furacão, né? isso. Gigante. A vacina estava reversida, era isso, né? É, A história foi essa. na realidade, não foi isso que aconteceu, Certo. né? Eu digo sempre Foi- assim, quando você chega, o que chega na imprensa nunca sempre, nem sempre é o que, O que é. né? Felizmente. Depende assim muito de vários De fatores, vários né? fatores, vários Sim, mas aí vamos adentrar nesse assunto. Isso é, se você quiser. Como a verdade, o que foi que aconteceu? Então, tranquilamente, a gente fez aquela história. Com a verdade não se tem argumentos. Sim. O que é verdade realmente é. A gente trabalhou desde o princípio, sentamos, montamos uma equipe assim, para gerenciar essa situação, principalmente na questão da Secretaria de Saúde, que era 100% afetada. Entender o que é que aconteceu, que na realidade o que aconteceu foi um problema em um refrigerador e houve uma diferença de temperatura. E aí, por este motivo, as vacinas, por ter um certo cuidado, vamos pensar assim, elas não poderiam passar por esse processo. Entendeu? Então, esse pequeno grau, foi um grau de temperatura, afetou. E a vacina ela perdeu a sua função, vamos pensar o seguinte. Né? Tipo, ela não tinha mais aquela resolução que ela tinha. Vou falar em termos mais populares. E aí, com isso... Ela não é eficaz mais. Isso. Ela virou água. Certo. Literalmente, ela virou água. Ela perdeu toda a sua ação. E aí, o que é que acontece? Como a mídia tem a oposição e que pega uma fagulha e faz um fogaréu, fizeram todo um auê que, na realidade, não foi aquilo tudo, né? E aí, o erro foi, infelizmente, assim, uma técnica que acabou aplicando no momento errado a vacina em crianças, onde o Ministério da Saúde não tinha ainda dado aval. E aí foi o que realmente foi a situação, né? Essa questão dessa técnica que, infelizmente, aconteceu isso. Certo, aí você hoje fazendo uma análise, como você era assessor de imprensa, a sua reação foi positiva? Sim. Sim, no sentido de a gente, como eu falei, numa gestão de crise a gente tem que primeiro de tudo manter a calma, né? Logicamente, a gente recebe ali 1 zilhão de ligações de todo mundo, cada um querendo especular mais do que o outro o que é que acontece. E aí, aquela coisa, a gente centralizou, né, essas comunicações, partiram todas de mim, tudo que vinha e tudo que saía partia de mim, num crio realmente de análise e do que ia ser falado, todos os discursos que foram falados, todas as ações que houveram, e aí onde vem também um time que é extremamente necessário, que é o time jurídico, que cuidou de toda a parte da melhor forma possível. Aí ele foi candidato à reeleição? Ele vai estar sendo candidato agora à reeleição. Ele está... Mas Ele tá agora nessa caminhada. nessa caminhada? É. Ele foi eleito nesse período? Ele foi eleito em 2020. Aí você... Beleza, aí passou a pandemia e tal, e você saiu do governo? Isso. Por o seguinte, a gente que trabalha com essa parte institucional, aquela ideia do feeling, né? Eu entendi o seguinte, nesse mercado, eu entendi que a parte estratégica, ela me deixaria mais à vontade do que a parte institucional. A parte eleitoral, vamos pensar o seguinte. Certo. E aí eu achei melhor entregar a pasta para outro amigo que seguiu com o processo e ficar na parte mais eleitoral. E aí, enfim. Ô Eduardo, mas foi salutar essa experiência lá na prefeitura? Hoje, assim, você amadureceu profissionalmente, tu aprendeu muito essa Sim, relação público, oposição, prefeitura. Esse Sim, aprendizado foi... Sim, é aquilo que eu te falei. Pela vasta experiência do comercial e realmente pela experiência do marketing, porque é aquela coisa, é igual o médico. Um médico cardiologista ou sei lá, o neurologista, a base da medicina é a mesma. Só vai focar ali em alguns pontos que são, logicamente, de cada situação. E o marketing é a mesma coisa. Se você conhece de marketing, onde você estiver, você vai saber desenvolver o trabalho. Quando a gente parte para o campo da política, o trabalho é o mesmo, a base é a mesma. Vai ter suas particularidades, que aí é onde realmente você precisa se aprofundar. E aí o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Logicamente, quando eu tive essa oportunidade de estar à frente dessa comunicação institucional desse município, eu parei e voltei-me mais
para a área acadêmica, de estudar mais a área acadêmica do marketing político e entender um pouco mais desse universo. Aí daí você direcionou exatamente para o político. Mais para a parte política. Hoje é 100% político? 100% político. Sim, aí daí você houve a necessidade, você retornou ao Pajeú, foi isso? Como foi? Bom, o seu retorno, por quê? Aí, na mesma campanha de 2020, eu fui convidado também para fazer a eleição de um vereador aqui na região, até amigo pessoal. Onde? Em Itapetim. Certo. Né? Onde a gente conseguiu o êxito dele ser eleito em 5º lugar, um jovem de seus 25 anos, 24 anos na época, que não tinha nenhum histórico político, era um pequeno comerciante do município. E aí, como eu te falei, o plano certo deu êxito dessa campanha, onde ele também está lá terminando o seu mandato de 4 anos agora, em 2024. Beleza. Aí, sim, mas aí você ajudou ele, mas seu retorno, a que se deve o seu retorno de Lucena, João Pessoa, porque hoje você reside onde? Bom, aí te falei. E aí, exemplo, quando chegou agora nessa campanha, recebi diversos convites para estar atuando, né, aqui pela região. E aí aquela questão, né, a gente voltar para a nossa casa, para poder atuar com o que a gente ama, com o que a gente faz, é muito gratificante. E aí eu voltei, só que minha família fica em João Pessoa, né, e assim, quem vive nesse mercado político, a gente não tem muita hora, muito dia, então as sequências de viagem para João Pessoa se tornaram muito cansativas. E pelo fato de estar em casa, aquela coisa, eu acabei trazendo o pessoal para passar um tempo aqui, para a gente poder dar sequência a essas campanhas. E aí, enfim. Certo. Aí seu escritório hoje, assim, fisicamente é aonde? Em Itapetim. Né? A gente tem lá, também tem em João Pessoa. Né? Em João Pessoa também a gente Você tem um escritório lá? Em João Pessoa também a gente atende. Né? A gente tá aí hoje vocês têm quantos funcionários? Olha, hoje a minha equipe está em torno de 10 pessoas, mais ou menos. Né? Desde a parte criativa até a parte de análise de tráfego pago, que realmente é voltado mais para a parte política. A gente também tem algumas pessoas que diretamente nos ajudam na parte administrativa, financeira, enfim. Então a gente tem essa equipe. Eduardo, qual a importância hoje assim do marketing político para os políticos? Toda, 100%. Não tem, olha, assim, sendo bem claro, um profissional de estratégia política hoje dentro de uma campanha, ele não vai construir apenas esta campanha. Ele vai construir a base de tua vida política. O estrategista de campanha, ele é o cara que te prepara para ser... Você quer ser político? Quero. Então a gente vai construir um caminho para ti. Ah, eu quero ser executivo. Então, qual é a tua carreira no executivo? Como é que tu tem a ascensão, tu quer crescer? Quero. Então a gente vai fazer um trabalho. E a gente vai fazer esse trabalho conforme seja a meta desse político, o sonho, enfim. Então, eu julgo ser essencial. Há erro no marketing também? Muitos. Muito. Você, hoje, como profissional, você percebe os maiores erros? Assim, se a gente fosse enumerar, onde se erra mais? E por que erra? Profissionais que não têm conhecimento de marketing. Bem claro. Profissionais que fazem arte e querem trabalhar em campanha política achando que é só fazer arte. E candidatos que acham que postar arte no Instagram vence a eleição. Esse é o meu erro. Todo o universo de uma campanha é pautado e baseado dentro de uma estratégia. Quando a gente pega um candidato, o primeiro ponto é conhecer o candidato. Eu não posso pegar você, porque eu quero ser vereador. E, não, vamos fazer uma mídia e vamos para na rua. Não. Pronto. Conhecer o vereador. Vamos imaginar, hoje, em Monteiro, aí, um jovem, vamos imaginar, como esse lá de Itapetim, se dispõe a ser candidato. Qual seria o papel aí do marketing? Como o marketing ia atender às necessidades dele? O que você faria? Como eu te falei, primeiro ponto. Por que ele quer ser candidato? Isso aí é fundamental. É fundamental. É igual o exemplo. Por que você quer ser médico? Por que você quer ser engenheiro? Ponto. Ah, não, porque eu quero ganhar dinheiro. Isso não é a resposta. O que é que você vai fazer para transformar as vidas dentro do seu município? O que é que você vai fazer como vereador para transformar a tua cidade? Ponto. Esse é o ponto. É fundamental. Essa é a essência.
Ô, 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 pegando esse ponto aí, você quer dizer que a vocação é essencial? Assim, é aquela história, igual a história do vendedor. O povo diz, fulano que fala bem é um bom vendedor. Não. É técnica. Vender é técnica. Política, se transformar um bom político também é técnica. Existem técnicas para você falar bem, existem técnicas para você argumentar bem, existem técnicas para tudo. Só que a tua essência, o teu sonho, o teu desejo, a tua vontade, isso eu não posso te ensinar. Entendeu? É aquela história, o cara que sabe, o cara que ele tem o dom para música, ele já nasce com um ouvido que escuta todos os tons. Eduardo, eu digo que eu nasci no meio político, mas existe também, o marketing também pode construir maus políticos. Sim. Sim. A gente tem algumas ferramentas de persuasão que elas são realmente, elas conseguem construir situações, né? E enganar o povo. Não é esse ponto. Porque eu acho que enganar as pessoas seria uma forma até de jogar o conhecimento de você, né? Certo, tipo... mas assim, quando diz enganar o povo, assim, fazer com que o povo acredite numa mensagem que o cara não é verdadeiro. Sim, a esse ponto sim. Como eu falei, existem ferramentas que a gente consegue sim criar situações, mudar situações e que realmente transparece isso no voto, transparece isso em várias coisas. Eduardo, vocês trabalham também, muita dificuldade eu vejo, às vezes as pessoas têm até vontade, desejo de ser candidato e muitas vezes não vai porque também tem o medo de falar em público. Como você atua também, quebrar essa barreira, falar em público e como desenvolver Sim. o que ele quer dizer, porque às vezes o cara tem uma ideia, mas não consegue transmitir aquela ideia nas palavras. Sim. A gente ajuda o candidato, como eu falei, a gente forma o candidato. O primeiro ponto é como eu vou falar. Por que você quer ser? Beleza. Tem fundamento essa história? Tem. Pronto. Então a gente vai te ensinar as técnicas necessárias para que você comunique esse sonho, esse desejo, essa voz que grita dentro de você para o mundo. E isso repercuta, ou seja, isso vira e volta. Olha, por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? O que leva esse medo desse microfone, às vezes? Eu acho o seguinte, que por muitas vezes é a falta de conhecimento. Só Isso. Porque o que acontece? Vamos imaginar. Se eu sei qual é a função da água, toda vez que eu tiver sede, eu vou tomar água. Ou a boca seca, porque eu sei que ela umidifica. Ponto. Então, o conhecimento que eu tenho da água me dá o quê? A certeza de usá-la. Se eu tiver a noção do que é um microfone, se eu tiver a noção do que é um público, se eu tiver a noção do que eu vou apresentar para aquele público, eu não vou ter medo dele. Aquilo vai ser algo natural para mim. O que é que acontece? Muito candidato sobe em cima de um palanque no dia do comício e não sabe o que falar. Troca palavras, olha para um canto, olha para outro, não sabe o que dizer. Aquilo gera nervosismo. E existe um ponto crucial que eu comento muito. Ninguém vota em ninguém que não seja pronto para representar ele. Se você me responda essa pergunta. Você hoje vota num candidato que chega lá em cima de um púlpito, ou de um enfim. Do palanque, de um cargo, seja. Do trio e que elétrico. não sabe nem o que falar. Que não tem uma proposta convincente para olhar para você e dizer assim, olha fulano, a gente vai resolver isso. Você chegar hoje para um político e dizer, doutor, eu estou com esse problema aqui, eu queria que o senhor me ajudasse. Ele dizer, eu não consigo resolver. Ô Eduardo, mas tem muitas pessoas que têm esse poder de persuasão, né? O poder da oratória. Isso. E muitas vezes, na prática, não é o que ele diz. Acontece muito isso. Infelizmente. Tanto que eu costumo falar isso acontece muito no mundo digital. Aquela historinha. Eu aparento uma coisa e sou outra. E isso não pode acontecer na política em lugar nenhum, mas na política principalmente não. Porque é muito triste quando a gente vê um candidato que na rede social ele é um ser
E quando na vida pública ele é outra pessoa. Você tem que ter essência. Se você não tiver essência, não adianta. Principalmente hoje. Hoje a política ela é profissional. Não tem lugar mais para políticos amadores. Quando eu falo o seguinte, que o marketing político hoje entrou e ele é essencial para toda e qualquer campanha, é porque se o cara não se profissionalizar, ele não acha que o dinheiro dele vai fazer ele ganhar a eleição. Deixa eu te perguntar, mas só o marketing decide uma campanha, no seu ponto de vista? Não só o marketing. Não só o marketing. É um conjunto de ações. O ponto essencial é a base. Mas o que mais resolve é a necessidade. É igual um produto. Se tu tá com fome, tu vai procurar o que passar a fazer a tua necessidade. Quando você diz a necessidade, você está buscando o quê? Um político que seja um cara essencial para resolver a necessidade daquele município ou daquele eleitorado. É tão do jeito que a gente vê um exemplo. Jair Messias Bolsonaro, ele foi presidente defendendo a tese da direita. Era uma necessidade que ele precisava. Ele só fez uma representação. Ponto. E ele foi um dos caras que mais se destacou e teve uma das campanhas mais baratas para presidente de toda a história da nação. Adentrando novamente nessa questão da direita, que vai ser... Você acredita que no próximo ano, as eleições municipais, nas cidades pequenas, vai ter essa bipolarização entre a esquerda e direita nas cidades pequenas? Sim. Essa revolução que houve, inclusive eu estava até comentando isso ainda hoje, essa revolução que houve na última campanha para presidente, ela afetou psicologicamente as pessoas. E você viu que dentro da casa das pessoas, marido e mulher, dormirem separados por uma ideologia política, por um pensamento. Pra você ter noção, quão forte foi isso. Então, eu creio que sim, nessa campanha agora vai ser muito forte. Só que aqui no Nordeste, como a esquerda é bem mais atuante... Tu acha que a esquerda... Tu acha que é a esquerda ou Lula? Eu creio na figura do Lula. Certo. Mas as grandes cidades vai ser inevitável. A discussão, né, direita ou de esquerda. As grandes vai... A pauta, eu acho que a pauta principal será essa. A gente vê aqui, na disputa aqui para João Pessoa mesmo, né? Por exemplo, os políticos de direita e esquerda já estão... A briga já está acirrada. E a gente vê realmente uma polarização forte. Forte mesmo. E quem está entrando até naquele centro ali está meio perdido. Porque ou ele vai para A ou vai para B, porque senão ele não tem espaço. É um fato novo na política do Brasil, não tenha dúvida, porque aqui no Brasil a gente tinha a esquerda, sempre teve assim, aí você pega o PT, PCdoB, PSOL, enfim, tem vários partidos que tinha como ideologia a esquerda e nunca teve o segmento da direita definido. Tinha a social-democracia representada pelo PSDB, que fica no meio, mas a direita não. E tem crescido na América Latina e no mundo. No seu ponto de vista, a que se deve isso? A figura de um líder. Isso é muito claro. Quando a gente vem para a Bíblia e a gente analisa Moisés, né? Moisés foi alguém que deu a liberdade a um povo que era escravo. Então ele foi alguém que subiu um monte e disse, olha, eu sou a representação de um Deus vivo em terra, porque eu tenho uma missão, e com essa missão eu vou libertar vocês. Olha que interessante isso, a figura de um líder. O povo necessita disso. Isso é tão claro que quando a gente vem para os primórdios da Igreja Católica, a Igreja Católica, até entrando em alguns pontos, para você entender a complexidade e o quão forte é isso, a Igreja Católica entendeu que para que o povo vivesse de forma mais voltado para ela criou a figura de um ser que seria a maior representação de Deus na Terra. Quem? O Papa. E ela colocou dentro de cada município um representante. Quem? Um padre. Então, o ser humano, a sociedade, ela precisa de alguém para seguir. E quando ela tem essa representatividade de forma clara, decidida, que dá a ela o sentimento de conforto,
que é que acontece? Ela quer seguir, ela quer estar, ela quer passar a ter aquele contato, ou seguir aquela pessoa, ou dizer que é verdade tudo que ela fala. Eduardo, deixa eu te perguntar, você vai atuar tanto em cidades pequenas, média e grande, ou tu não tem perfil definido assim de atuação da sua empresa? Vai depender dos convites, como é que você vai se posicionar a sua empresa? No momento, eu confesso a você que assim, na minha estrutura que eu tenho hoje, eu tenho estrutura para atender 5 campanhas majoritárias. Por quê? Porque proporcional? Meu foco é qualidade, resultado. E proporcional, a gente tem o limite de até 10. Porque proporcional a gente consegue ter um trabalho mais dinâmico, né? Mas o que é que acontece? Eu confesso que meu maior interesse hoje é cidades com uma capacidade populacional até 50 mil habitantes. Por quê? Porque são campanhas que a gente consegue realmente transformar ou sentir mais o impacto do nosso trabalho. O que é que isso acontece? Muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, campanha eleitoral em cidade pequena é dinheiro. Não é dinheiro. Já foi. Dinheiro não é resolutor de campanha. Dinheiro é estruturador. Ele te dá estrutura para você visitar o eleitor, ele te dá estrutura para você, de alguma forma, prestar um assistencialismo a ele, mas aquela velha ideia que o dinheiro resolve tudo, resolve não. Quantos candidatos a gente vê que gastaram milhões e não saíram do lugar? Porque aquela história, quando o povo quer, eu vou falar com a voz do povo é a voz de Deus, quando o povo quer, acaba pode derramar dinheiro que não tem resolução. Por quê? Porque é a vontade das pessoas. E isso o marketing consegue criar. Eu consigo criar o desejo do produto. Porque a Omo hoje é o produto que ninguém derruba. Porque a Coca-Cola hoje é o terceiro líquido mais consumido da Terra. Só perde para água, leite e Coca-Cola. E leite é porque tem criança. Se fosse extinta as crianças, não tinha, era água e Coca-Cola. Voltando, assim, a gente começou aí uma história puxar outra. Uma campanha para vereador. Basicamente, você pautaria em que um candidato deveria ter o que? Definir uma bandeira. Ou seja, vereador, ele não tem a força de um prefeito. Ele é legislativo. Ele tem que entender logo qual é o limite dele. Se ele achar que ele está numa campanha brigando com um prefeito, o erro já começa aí. O que a gente vê em muita cidade pequena é que vereador, ele briga com o voto da campanha majoritária. Fica aquela disputa. Aí aquela coisa, não, eu vou pedir voto para mim. Se quiser votar no prefeito, vote. Sim. E aí a gente vê o seguinte, que é candidatos que não sabem qual é a função que ele tem. Quando eu falo bandeira é o seguinte, você é vereador pelo assistencialismo, então você tem que buscar, ajudar, criar e resolver políticas que venham trazer assistencialismo para as pessoas. Ponto. Essa é a sua bandeira. Quando você definir isso, você vai ser vereador, deputado estadual, deputado federal, você pode chegar até o Senado, definindo uma bandeira. Se você vê os grandes políticos do Brasil, eles têm uma bandeira. André Janot mesmo pegou a ideia do auxílio naquele tempo e fez todo um auê e tá lá. Tem outro também que é o Cleitinho, que ele pegou uma bandeira e tá lá. Cleitinho faz o quê? Cleitinho bota uma camisa de jogo de futebol. Aquilo é uma estratégia para dar simplicidade, para mostrar empatia, proximidade, populismo, e vai para a beira das estradas gritar com o povo. Ou seja, ele é uma ideia do fiscal do povo. O fiscal do povo. Então, todo mundo quer um fiscal. Todo mundo quer alguém que vá lá e pega uma briga por ele, concorda? Isso repercute em voto. Estou dando aqui alguns pontos. Essa questão, assim, tu falou, que acontece muito, eu vejo muito, de vereadores que são candidatos e dentro de um partido, dentro de uma conjuntura, né? E termina pedindo voto, chega na casa e diz, não, eu só... Vote em mim, esqueça... A que se deve isso? Um político dessa forma, como é que você deve... qual o significado de uma pessoa dessa para a política e como você qual o nome que você dá para um político desse?
que menospreza o voto, seria isso? Não, menospreza o voto do candidato a prefeito do grupo dele mesmo. Rapaz, eu posso ser sincero, o traíra. Para pra pensar. Se a campanha é majoritária, se o prefeito tá do teu lado, a chance de tu conseguir ter um mandato melhor, é mais fácil. Tu vai ter ações do lado do prefeito, tu vai conseguir andar próximo dele, tu vai conseguir até certas ações que vão te ajudar. Por exemplo, muitos vereadores não entenderam isso, e às vezes até muitos prefeitos não valorizam os vereadores porque não entenderam um ponto seguinte: o cara que é mais próximo da comunidade por nicho é o vereador. O vereador é o cabeça, ele é o cara que está dentro da casa do eleitor. O prefeito, ele não consegue estar, por mais que ele queira. Entendeu? Ele fica um pouco mais distante, ele sempre vai ficar um pouco mais, porque ele vai ter que dar uma noção geral da coisa. Então, bem mais macro, né? Porque o prefeito, por exemplo, muitas vezes o vereador é de determinado distrito, ou bairro, ele tem mais uma atuação mais voltado para o esporte. Quer dizer, tem um foco, e tem uma bandeira. Já o prefeito não, o prefeito tem que resolver todas as demandas. Todas as demandas, né? E aí o que é que acontece? O vereador que não tem essa noção, que não quer trabalhar pelo prefeito, ele já tá errado daí. Ele tem que ter noção de grupo, união. Se todo mundo tá unido, cada um fazendo a sua função, um jogo de futebol. Imagina se o atacante fosse goleiro e o goleiro fosse meio de campo. Tu acha que dava certo? Então, se cada um sabe sua função e todos trabalham em conjunto para que consiga o melhor resultado, o governo como um todo vai ter êxito, vai ter popularidade. Eduardo, qual a importância? Aí volta, é bem no que a gente já estava conversando, a importância do partido para os políticos e do grupo, né? Que o partido é um grupo. Qual a importância de um partido para as pessoas que são filiados? O que é que você vê? Olha, eu vejo o seguinte, que por muitas vezes os partidos, eles não buscam o aperfeiçoamento dos candidatos. Ou seja, eu creio assim, a gente vê nas cidades maiores, tem isso. O partido se une, presta palestras, consultorias, ensina, dá um treinamento para os candidatos, para que os candidatos assim, tenham uma desenvoltura, entendam suas funções, entendam seus limites, né? Exemplo, até agora mesmo, a gente está prestes a uma campanha e tem muito candidato que não tem noção da regra mínima da propaganda. Ele não tem noção mínima da lei eleitoral. Que eu acho que isso o partido poderia agir. Até pela contrapartida financeira, ou unir-se todo mundo e se ajudarem em pagar por um serviço, algo desse tipo. E acho que isso deixa a coisa mais profissional, deixa a coisa até mais democrática. Porque me dá espaço para que eu e o meu concorrente direto tenham a mesma capacidade, tenham a mesma visão. E aí o que acontece? A gente vê muito cidade pequena o seguinte: o cara que é vereador é advogado, ele tem noção da lei, ele vai lá na frente, enquanto a pessoa às vezes que não tem tanto conhecimento fica sem saber o que fazer. Perdido. Entendeu? A gente vê isso. Você atua também, já que você falou, no guia eleitoral, vocês produzem guias eleitorais também? Assim, na realidade, o foco maior é a estratégia como um todo. Só que mas na formação do guia, não? A gente atua também. Mas você já fez? Não, diretamente nunca tive tanto interesse. Mas, sim, mas vamos imaginar, se você é contratado para fazer uma campanha determinada, e como é que você não vai fiscalizar o guia, não? Você vai, sim, assim, um exemplo, o que vai ser falado no guia, qual a sua atuação no guia eleitoral? Sim. Olha, a nossa atuação, ela parte de realmente você estrategiar a coisa. O guia. Sim. A gente estratégia, coloca no mercado e a gente faz um monitoramento da estratégia, para saber realmente se aquilo está acontecendo, como é para acontecer. Né? Tipo, como é que tá na rua, o guia realmente tá no caminho certo, a coisa tá acontecendo como a gente esperou, entendeu? Só que o que acontece? Em cidade pequena tem muito problema com essas questões pessoais, tipo birra, ficam uns brigando por bobagem, você orienta uma coisa e não quer fazer, e aí você vê que não desenvolve um trabalho, que se fosse um trabalho de união e a proximidade, realmente a coisa acontecia. O material gráfico, vocês atuam? Sim, a gente faz a identidade de campanha, Fold, a gente faz toda a parte de identidade criativa. de virtual, digital. A gente deixa toda a parte de identidade gráfica, pronta. Certo. Deixa tudo pronto. E aí a gente
logicamente, se o candidato geralmente já tem suas gráficas, a gente encaminha para essa gráfica, ou a gente encaminha para gráficas que são parceiras da gente. Ô, Eduardo, no seu ponto de vista, qual será o maior tema, ou os temas que provavelmente vão ser abordados nas próximas eleições municipais? Olha, um ponto muito crítico que tá é a segurança. A gente vê que a segurança, ela, em algumas cidades, está um pouco crítica, né? E aí, assim, envolve os governos estaduais. Só que dá espaço, sim, para a gente poder agir. Outro ponto que pega bem, que aí vem até com a questão da própria política social atual do governo do PT, é a questão do assistencialismo, né? Então, um exemplo, políticos que já têm essa proximidade, eles vão ter realmente uma facilidade maior, uma velocidade maior. E aí, aqueles pontos básicos, transparência, tem aquela questão do cara que nunca foi candidato, que ajuda também, né? E, enfim, são esses pontos que a gente julga que são essenciais no momento. Deixa eu te perguntar, essa questão de você disse candidato novato, é determinante? Sim. É importante? Sim. Para o marketing, é isso? Para tudo. É aquela coisa. Por quê? Porque não tem índice de rejeição, por quê? Isso. Aquela história. É mais fácil eu fazer acreditar em alguém que nunca eu vi atuando do que eu tentar consertar um erro ou uma ausência lá atrás. As pessoas, por mais que elas tenham a memória um pouco curta, mas tende de voltar à situação. E aí tem muita gente que não sabe agir muito bem. Essa questão de padrinhos políticos vai continuar ainda tendo assim um efeito positivo, assim determinante? Sim, mas aí isso já vem mudando muito. A gente vê que o comportamento hoje, principalmente depois dessa mídia digital, né, dessas redes sociais, as pessoas ganharam um senso mais de liberdade, no sentido de poder falar, se expressar, e isso vem mudando essa figura do padrinho político, que era aquela pessoa que tinha aquela força e tudo mais. Ainda em cidade pequena é muito forte, mas nas grandes metrópoles já começou a diminuir mais. E ainda existe, mas não é tão como já foi. Na família hoje, quem decide o voto é o filho ou o pai? Pai. Ainda é? É o pai. Você acha que é o pai ainda? Ainda eu acho que é o pai. E aí eu vou explicar por quê. Sim. Aqui, assim, vai depender também das regiões, concorda? Mas hoje aqui dentro da região que a gente vive, a cultura ela é muito forte ainda. Então existe aquela respeito ao pai, né? Então, por exemplo, a gente até orienta os candidatos se o cara é um cara mais jovem, quando a gente chegar na casa de um eleitor, ele fala primeiro com o pai. Ele não fala nem com a filha, nem com a mulher, ele fala primeiro com o pai. Porque o cara ele vai ter aquele respeito, não, o cara é respeitador, o cara veio aqui e falou primeiramente comigo. Então já são alguns pontos que fortalece sim. E aí a decisão dele, ela é forte. Eu digo aqui no sertão, já nas capitais, isso já muda um pouco. Já muda um pouco, porque quase sempre o filho já, quando ele completa seus 18 anos, ele já começa a sair de casa, ele já não está tão em casa. O pai, pela aquela vida frenética de trabalho, de correria, não tem tanta aquela presença. Então, o poder de decisão do filho já começa a ser maior e isso já impacta. Nessa sua vivência, o que é mais desgastante numa campanha, que desgasta o candidato, ou fatos assim que tornam-se até monótono em algumas campanhas, mesmo de cidade vizinha, mas termina desgastando muito o candidato. Você podia enumerar, você tem assim noção? Olha, o que mais desgasta os candidatos realmente é, primeiro do que tudo, a falta de, assim, quando ele tem estratégia, ele agir conforme a estratégia colocou. Por outro lado, muitas vezes, aquela situação, daquelas visitas constantes, o desgaste mesmo físico, emocional, isso afeta um pouco, né? Mas o que mais prejudica toda e qualquer campanha, eu falo que é a birra do próprio político. De não querer fazer, de não querer agir como é para agir. Quando vocês determinam, não, orienta? Orienta. Exemplo. Olha, candidato, o senhor hoje, a sua agenda hoje é essa, você tem que fazer isso, isso, isso.
Aí ele disse, não vou fazer isso não. Ah, não vou fazer aquilo não. Ah, eu não quero isso. Ah, não, é porque eu acho que é assim. Não, porque na minha experiência é desse jeito. Só que muitas vezes não entendem que a gente tem todo um estudo por trás. A gente não faz por fazer. A gente tem todo um estudo por trás para entender o que realmente vai trazer ali resultado naquele momento. É um plano estratégico. Se você não tiver ali no momento certo, você vai perder o time da coisa e aí não vai o resultado não vai ser o mesmo que seria se você tivesse. Então isso impacta muito, né? Essa ideia do candidato só querer fazer o que quer, achar que na cabeça dele ele criar as coisas dele, achar que ele é especialista na área, achar que ele sabe de tudo. Outra coisa que acontece muito, não, é porque na última eu fiz isso e deu certo. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque cada partido, é como cada partido tem uma história, como cada política também tem uma história. Cada campanha é uma campanha. É uma campanha. Exemplo, essa historinha de, porque há 4 anos eu ganhei fácil dessa forma, esse ano eu vou ganhar. Você tem que analisar todos os pontos. Né? Muito candidato não dá atenção para as pesquisas. Exemplo, é caro, mas a pesquisa qualitativa, ela te dá um norte gigante da tua vida política, como um todo. Porque, entenda, as pessoas, elas aliciam, assim, elas unem muito a visão pessoal à visão da ação política. Exemplo, se o cara gosta de tu, tudo que tu fizer para ele é bom. Mas se ele não gostar de você, tudo que você fizer para ele não presta. Então, a visão da pessoa, ela impacta muito. E as pesquisas qualitativas, elas te dão um norte realmente. Se as pessoas estão trazendo mais a análise para a tua ação ou para a tua pessoa. É onde vem a estratégia que geralmente a gente trabalha, que é a ideia de brand, né? Trabalhar a marca do candidato. Eduardo, muda-se um candidato que tem um desgaste muito grande? Muda. É uma campanha que dá mais trabalho. Mas se muda? Muda. Muitas vezes a gente vê aí determinado candidato, assim, hoje faz-se uma pesquisa quantitativa. Aí o cara tem 5% só, e o candidato lá, o ex-prefeito, tem 80 e tantos, 30 e tantos. Não, 40. E no final, o de 5 ganha a campanha. Acontece. Porque normalmente acontece muito isso. É porque assim, campanha, vamos imaginar uma corrida. E o pit stop é o momento de tu reabastecer. Se no momento do pit stop tu não reabastecer na quantidade certa, com o peso certo, para chegar no tempo certo, tu vai perder a tua corrida. Campanha eleitoral são 43 dias. 40 e poucos dias de campanha. Nesses 40 e poucos dias, tudo pode acontecer e nada pode acontecer. Mas tu tem que prever todas as situações. Então, tempo é importante, até demais. Toda ação estratégica é importante. O que vai ser compartilhado é importante. O que tu fala é importante. Tudo é importante. E aí muitos candidatos negligenciam agora, que é o tempo que eu posso perder. Agora eu posso perder tempo. Agora eu posso testar. Agora eu posso fazer uma coisa e testar. Amanhã eu posso fazer outra e testar. E aí entendendo o que funciona e o que não funciona. Para que quando eu chegue lá, eu faça só o que funciona. E aí o que acontece? Por muitas vezes, o cara chega na campanha, aí diz, não, todas as pesquisas eu estive lá em cima, eu vou ganhar de certeza. Aí ele não se preparou, ele não testou, ele achava. Quando chega no dia da campanha, o cara que estava lá embaixo, ele passou a campanha todinha tentando ser o melhor e o mais rápido em todas as voltas. Quando chegou na campanha, o cara estava preparado, ele estava afiado, ele já sabia as casas que andava, ele já sabia o que ele ia falar, ele já sabia por onde ele ia andar, ele já sabia as ruas que prestavam, os problemas que tinha. Então ele só foi nas dores. Sanar dor. Aí o cara vai entender, poxa, esse cara tá aqui para resolver minha vida. Esse é o cara que eu quero. O outro chega assim, não, eu fiz de tudo de bom, tá tudo perfeito, e não quer agir. Perde a campanha. Temas como mulher, a participação das mulheres, a participação das mulheres. Tu acha que assim, cidade pequena vai ser assim, vai crescer essa questão, esses temas? Sim. Mulheres. E até eu dou uma dica para as meninas aí que estão querendo se candidatar. Vocês têm uma tendência, uma força realmente popular. E o que acontece? A lógica
do ser humano é votar ou se aproximar dos pares iguais. Homem tende a querer votar em homem e mulher tende a querer votar em mulher. Isso aí é uma visão social, psicológica. E aí, consequentemente, com todo esse processo de empoderamento feminino, que hoje em dia a internet vem trabalhando e tudo mais, a ideia de colocar a mulher realmente em alguns cargos que antes era tanto de homens, dá sim às mulheres hoje uma força mais interessante. E até na questão da própria lei que dá a proporcionalidade. Mas, assim, a gente tem, inclusive, tocado nesse tema aqui, todas as vezes, inclusive como uma forma de estimular. Isso. Mas a gente ainda vê na nossa região muito tímido a participação feminina. A que se isso. deve, no seu ponto de vista? Realmente delas. Acho que, na minha opinião, falta posicionamento. Elas quererem, buscarem, irem atrás. Quando eu falo isso, vamos lá. Se tem hoje 10 candidatos aqui, então quantas mulheres tem? Não tem nenhuma. Então, o próprio partido buscar. Aí vem aquela história. Preparar, ensinar. Porque por muitas vezes tem a timidez, por muitas vezes tem aquela questão, mas será que eu dou certo? O que é que eu vou fazer? Não tem um apoio que diga, não, a gente vai contigo, a gente vai te ensinar, a gente vai te mostrar como é que é. Porque também existe o fato das pessoas associar a política a coisas mal. Assim, não preste, os políticos não prestam, os políticos são tudo safado, tudo corrupto, tudo ladrão. Tem vocês só prometem, não faz nada pela comunidade. Os caras se sustentam 10, 20, 30 anos numa mesma cidade, aí você vê só a mesma família se beneficia. Tudo isso faz com que também cria-se uma certa barreira das pessoas do bem, das pessoas que querem fazer alguma coisa pela comunidade e diz, não, eu não vou não, porque eu não vou mudar. Existe muito isso, né? Mas aí o que acontece? Vamos lá. Quando a gente vê algo dessa forma, a gente tem que usar isso a nosso favor. Existe uma estratégia que a gente fala que, exemplo, quando tudo que está de negativo para ti, usa aquilo como a teu favor, principalmente quando tu precisa do povo. Impacto emocional. Exemplo, vamos imaginar, tu pode mudar a vida de alguém, ou de alguma forma tu pode contribuir para alguém. E aí tu em algum momento vê uma situação daquela pessoa. Aí tu diz, cara, eu poderia ajudar. Tu vai ajudar. Porque aquela pessoa te impactou emocionalmente. Olha, eu tô precisando. Se você vê aí que a gente não tem acesso, a gente não tem oportunidade, por favor, nos ajude. O que é que as mulheres fizeram para conseguir trabalhar? Se uniram e foram para as ruas. Foram mostrar. O que as mulheres fizeram para poder votar? Se uniram e foram para as ruas mostrar a sua insatisfação e causar impacto emocional em quem poderia fazer alguma coisa por elas. Droga é muito presente hoje, inclusive nas cidades pequenas. Você acha que isso vai ter uma consistência? Os políticos vão, de certa forma, isso vai dar voto? Brigar, defender, combater as drogas? Vem aquela questão que eu te falei, assistencialismo. Né? A gente vê que, infelizmente, a droga hoje entrou em muitas famílias de bem e causou esse impacto dentro das famílias, destruindo vidas, famílias e entre tantas coisas. Então, a parte do político, na minha opinião, é mostrar ali o que é que o político pode fazer. Prestar suporte, estrutura. Isso que ele pode fazer. Ele não tem como acabar. O político tem que entender o ponto. O que leva hoje as pessoas, não a maioria, pensarem que político promete e não cumpre, é porque os políticos prometem que não pode cumprir. Isso é um erro. Mas vamos lá. Você pode acabar com a fome. Você não vai conseguir nunca acabar com a fome. Agora você pode criar políticas públicas que em alguma situação venha diminuir. Então, saber comunicar vai fazer com que teu eleitorado entenda qual é a atuação. Eduardo, essa questão do preconceito, na região da gente, eu acho que é menos. Mas será bandeiras também? Sim, muitas. Principalmente as bandeiras LGBTQI+. Sim. Né? São bandeiras que a gente... Aquela coisa que eu falei. Para as ações, para os cargos proporcionais, né, legislativos, elas são muito fortes. Você escolheu uma bandeira, você tem uma bandeira, tem um nicho. Isso mesmo.
trabalha-se bem isso. Então, logicamente, as pessoas, por exemplo, se você se você defende a ideia do quilombola, um exemplo, né? Então, a tendência é que teu público seja aquele público que ele vota em você. Porque você vai criar ações, você vai desenvolver um trabalho a fim de dar espaço a resolver os problemas daquela comunidade. Assim, mas o principal fator, assim, determinante do marketing é o que para o político? É fazer o que? É construir o que? É construir, como eu falei, preparar o candidato para entender essas ações, sabendo que ele é forte. E levar ele por essa campanha, orientando ele, tudo que envolver a base, a estrutura. Exemplo, um vendedor de chocolate não pode passar na frente de um hospital que contra diabetes, ou que trata diabetes. Um vendedor de chocolate, ele tem que ir para um lugar onde as pessoas querem consumir chocolate. Do seu ponto de vista, a vocação é importante. Você já falou disso, é importantíssimo. Sim. Mas, além da vocação, você tem que direcionar, né? Direcionar. Uma Ferrari sem gasolina não sai do canto, nada, né? Ela com gasolina e com caba com sapo, usar ela também. Eduardo, essa questão do turismo, da saúde, esse tema fica muito mais para os candidatos proporcional a vereadores? Ou não? Não. A gente tem um turismo incrível que precisa de estrutura e de ser mostrado. O que acontece? A gente vê que às vezes os políticos centralizam-se muito em aqueles temas principais, saúde, educação, infraestrutura, e fica ali, principalmente majoritários. Mas se eles olharem e enxergarem diferente, eles vão ver inúmeras ações, inúmeras situações onde eles podem realmente mudar a vida também do município, dar destaque ao município, né? Turismo é como eu falei, a questão da segurança, que impacta também essa questão do uso de drogas, né? A gente tem outras referências nessa questão do assistencialismo, que é muito importante. Assistencialismo, se você parar para pensar, o assistencialismo é muito importante, que impacta saúde, educação, segurança, tudo. Por exemplo, a gente tem a figura aqui de um senador, que é o veneziano, na Paraíba. Ele tem uma função muito... Ele trabalha muito bem essa questão do assistencialismo. Como você... Nas emendas, no apoio, em todo o aspecto que ele dá a estrutura para isso, ele tende-se a estar mais próximo desse público. Entendeu? Você vê que boa parte das emendas que ele manda é para esse segmento. Não estou falando que em outras ele não manda também não, mas boas partes é para essas. Para cuidar do assistencialismo nas cidades. E o presidente Lula ganhou a campanha dele com esse ponto. Qual foi o jargão dele? Não vou nem falar, mas todo mundo sabe. Sim, qual era? Ele não prometeu dar carne pro povo? Sim. Assistencialismo. Isso foi um marketing. Sim, com certeza. Foi um marketing. E até, para ter noção, dar picanha às pessoas. Picanha é um item da cesta básica de luxo. Então, quem não pode ter, vai querer comer. E quem vai proporcionar isso? O líder que está dizendo a mim que vai. Você entendeu? Então, logicamente, eu vou querer aquele cara, porque vai me dar acessibilidade para conseguir aquilo. A figura do líder é muito importante na política. Extremamente importante. Sou muito sincero para você, se você quer ser prefeito de qualquer cidade e quer se destacar em sua gestão, estude liderança. Ponto. Estude liderança, porque um líder, realmente, ele vai saber governar, estruturar e desenvolver a campanha, a vida, o que for. A gente observa assim, por que os políticos, principalmente de cidades, não vou dizer só cidades pequenas, em termos geral, não executa executa poucas políticas públicas. O que é que acontece? Qual a maior deficiência? É do político? É de que... Também. Como eu falo... Só o feijão com arroz se faz? Às vezes, primeiro, é a questão do comodismo, né? A gente vê que os políticos se destacam, eles estão viajando, eles estão para Brasília, eles vão para as capitais dos seus estados, principalmente prefeito, e busca isso, e busca aquilo, e pega um deputado, bota do lado do deputado, vamos trabalhar, vamos correr atrás, né? E tem aqueles outros que digam, não, tá tudo bem,
deixar para lá. Então, é aquela ideia da própria pessoa, da vocação da pessoa. Por que ele quer ser? Muitas vezes eu vejo que as pessoas são políticos não por vocação, acho que é até pela necessidade financeira, e termina até financeira e pessoal, sou prefeito, tal, e se mantém no poder há décadas, famílias, e não, eu não acho que nem por vocação, é porque por status. Por que eu vejo isso? Porque às vezes a gente vê exemplo de cidades que passa décadas e não cresce, você não vê nada, é um atraso. Infelizmente, né? Não vê muito isso. Sim. Por que as pessoas tendem a ficar sempre na mesmice, assim, com mesmo aquela família vivendo há anos, há décadas, não faz nada, a cidade não cresce, desemprego, não tem concurso público, a cidade não desenvolve e as pessoas ainda permanecem sustentando? Se você está ouvindo e é candidato à oposição, entenda o seguinte: mostre para a sua comunidade, para o seu município, que você é o cara que vai desenvolver. E mostre os problemas que tem. Mas não mostre os problemas que tem só por mostrar, não. Mostre os problemas que tem com solução. As pessoas não querem entender o que é que está acontecendo. As pessoas querem resolução dos problemas. Seja a solução dos problemas do seu município. E aí você vai conseguir realmente o pleito de ser prefeito e resolver a situação. Ô Kelvis. Kelvis é meu assessor. A mensagem. Coloca aqui a mensagem. Sim, tem mensagem? Tem? Hã? E pronto. Pois, aqui tem espaço. Coloca as. Muitas perguntas. Pronto. Vamos lá, as perguntas. Você pode interagir, Stephanie. De que forma o marketing político pode ajudar em uma campanha eleitoral ou mandato? A gente até já respondeu sobre isso aqui, Stephanie, de todas as formas, né? Como eu falei, a gente prepara o político para entender o que é ser político e depois como é que vai ser a atuação dele na campanha, como é que vai ser a atuação dele no mandato. E aí, exemplo, dá ele uma orientação para que ele consiga uma coisa muito clara. Muita gente não faz isso, mas se você for lá no site do TRE ou do TSE, você vai encontrar o plano de governo do prefeito atual. Pega o plano de governo e analisa para saber quantas ações ele já fez. Verdade. Você já tem uma noção básica. Steph fez várias perguntas. Quais são as ferramentas de marketing para o mercado político? Vamos lá. Como funciona o marketing para o vereador? Não, essa aqui já é Isabel. Isabel Lima. Como funciona? Como é? Eu vou ler e você depois responde? Pode ser. Pode ser? Como funciona o marketing para o vereador? Isabel Lima. Faz quantos anos que você atua nessa área, Eduardo? Você direciona o candidato, Stephanie, como fazer o marketing político? A Stephanie, de novo, você direciona o político sobre o que ele deve postar e cuida das redes sociais dele? O marketing político deve começar quanto tempo antes das eleições? Isaías de Lima. Eduardo, você, como especialista da área, enfrenta problemas com candidatos que acham que sabe e pode sua capacidade de trabalho. É mais ou menos o que você falou. Isaías de Lima, já trabalhei para um candidato que eu via pessoas que não entendia e só prejudicava ele e não ouvia quem era especialista. Isso custou a ele uma eleição. Luz do Mundo, na minha opinião, campanha política se faz todos os dias, não apenas no ano de eleição. O candidato faz o seu nome participando do dia a dia das pessoas, independente do período eleitoral. Isaías, de novo, muitos políticos do interior da Paraíba acham que o dinheiro compra tudo e que não se deve investir no digital e em marketing. O que você acha? Isaías, de novo, qual a importância do audiovisual para os candidatos nas eleições de 2024? Se eu sou candidato e não entendo de redes sociais, internet, devo confiar de olhos fechados em um especialista da área? É possível limpar a imagem de alguém denegrindo localmente através de um bom marketing político? Como é? Aí, Isaías, como candidato a vereador no interior, acha que é só comprar votos
e não precisa de mais nada. O que você acha disso? Sumernuísta. O político, olha aí, sumernuísta, meus parabéns, Elza. O político que não faz um bom trabalho no digital vai ter dificuldade nos dias atuais? E como? São essas? São essas. Então vamos lá. Olha, primeiro ponto, como a gente falou, né? A gente prepara o candidato e coloca o candidato no mercado, né? No mercado político. E aí a gente vai orientando ele por toda a campanha para que ele consiga o êxito de ser eleito. Essa é a primeira missão, ser eleito. A segunda é como o seu mandato, como a sua atuação vai impactar dentro do seu município para que você continue lá. Porque é o que acontece. Não é só ganhar a eleição, é só fazer a campanha e acabou. É uma etapa, né? A ganhar é uma etapa. Exemplo, tanto que a gente dá uma certa noção para o candidato da questão do plano de governo. Como eu falei, você vai prometer o que você não pode cumprir. Isso vai gerar um problema lá na frente. E aí, tipo, com 4 anos, ok, mas com 8 anos o cara não vai querer você de novo ali. Ah, mas não tem reeleição. Não, mas você vai indicar alguém. Você não quer seguir uma caminhada? Muitos prefeitos começam, principalmente por cidades maiores, começam, quando fazem 8 anos ou 4 anos, eles querem ir para deputado. E aí o que acontece? O cara não teve uma boa ação, como é que ele vai ser deputado? Então, faça uma base, construa algo que seja durável. E aí vem um ponto importante, que até o Sumé perguntou sobre a questão das redes sociais. Quem não investe nas redes sociais tem dificuldade. E vai ter sempre. A rede social hoje é o mal e o bem necessário. Se um político não tiver rede social, ele vai estar fora da realidade do mundo. Ele precisa estar engajado, ele precisa estar atuante ali dentro, ele precisa mostrar para as pessoas o que ele vem fazendo. E a rede social é o canal mais íntimo e mais próximo do eleitor. O que acontece? Se você parar para ver, você hoje vai ter na sua mão o Instagram do presidente da República falando diretamente contigo. E aí tu tem a oportunidade de ver aquilo ali. Na tua casa, na tua intimidade, deitado para dormir, ou qualquer outra situação que tu queira ver. Antigamente, quando é que tu conseguia se comunicar? Tem que ligar a TV, esperar a programação ou um jornal, onde o jornal ia falar algo muito distante, pautado no tempo. Isso começou a repercutir muito quando foi a campanha de Barack Obama. Barack Obama foi um cara que estruturou a rede social de forma que ele estruturou fotos e vídeos de formas impactantes, usando estratégias de neuromarketing, usando estratégias de persuasão em suas fotos. Então não é pegar o celular e gravar de qualquer jeito. Sim, é um eleitor, é a base, é uma campanha de oposição e vocês querem fazer mídia, ótimo. Qualquer do povo, faça. Mas você é o candidato, por favor. Candidato, as pessoas esperam de ti uma comunicação séria. As pessoas esperam de um candidato algo sério, orientado. Não é de qualquer jeito, não. Eu fico muito triste quando eu vejo um candidato fazendo dancinha de TikTok achando que vai ganhar a eleição. Não é isso. Isso não vai transformar em voto. Vai transformar em curtida, em seguidor. E eu costumo muito falar, seguidor não é voto. Ponto. Ah, não, porque fulano tem 50 mil seguidores. Não é voto. Às vezes até gente da própria oposição que tá ali. Ou da situação. Ou opositores, que eu falo opositores, inimigos. Adversários dele, que tá ali só criando situação, criando causa, ou dando ibope pra ele se iludir. Enfim. Minha assessoria, bota aqui a mensagem, por favor. Aí tem um momento de mensagem. Aqui o povo tá vendo também essa mensagem, Eduardo. Eu quero a sua interpretação. Os mais severos e frequentes males são aqueles que a imaginação nos faz alimentar. Interessante, né? Toda semana a gente traz um, viu? Um pensador. Pois é. O que é que acontece? A política, ela vem a criar nas pessoas a sensação daquilo que eu falei, de cuidado. Né? Você escolhe alguém para ser representante seu e aquela pessoa cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar da sua cidade. E por muitas vezes, né,
A gente vê isso até no livro de Maquiavel, né? É incrível isso, ele fala tudo sobre isso aí. Por muitas vezes a gente vê políticos que eles conseguem fazer aquela posição ditatorial. Controlar as pessoas e ficar dando migalhas àquelas pessoas para que a fim de que não é assim, que tal. E a gente tem que entender que, eu volto a falar, essa antiga política, ela tá acabando. O coronel da cidade, ele não consegue ficar mais. Isso veio de 2018 para cá. Porque em 2018 não tinha capacidade nenhuma do presidente que chegar apenas fazendo live no YouTube. Ele fazia live no YouTube e ele atingia milhões de pessoas. Isso era incrível. Então isso mostrou o seguinte, que olha, todo teu Aue que tu acha que é alguma coisa, não serve de nada. Se você fizer um trabalho do povo, você vai quebrar essa hegemonia. E aí você vai conseguir ser eleito. Mostrou isso rapidamente, claramente. E mostrou também uma certa tendência à direita. Onde a direita realmente se uniu e disse, eu quero e eu faço. Por mais que a esquerda seja muito forte, mas a direita mostrou essa questão dessa união dela é o que fez toda a diferença. E quando a gente vê essa questão, é isso aí. Severos e frequentes, né? Você medir as coisas e dar de pouquinho, achando que está dominando, e assim não funciona. Ô Eduardo, hoje, assim, quando você tem rádio, tem TV e redes sociais, do seu ponto de vista, hoje, quem é mais forte? Todas. Em campanha eleitoral não existe quem é mais forte ou deixa de ser. Todas são importantes? Todas são importantes. Todo meio de comunicação é importante. Eu não posso julgar o que é melhor que deixa de ser. Por exemplo, às vezes você é informado de um buraco pela rádio e você evita estourar o pneu do seu carro por conta da rádio. Por outras vezes você é informado pela rede social. Então, o que é que faz um canal ser eficaz? A velocidade dele atingir o público e o público ficar informado. Campanha eleitoral é isso aí. Então, essa estourar, porque só a rede social vai fazer com que eu ganhe a eleição. Não é assim. Também não pode ser assim. Você tem que usar todos os meios necessários. Só que, logicamente, a rede social hoje ela te dá intimidade. Hoje ela te dá intimidade e acessibilidade. Todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um WhatsApp. Desde o senhor que tem seus 50, 60, 60, 70 e poucos anos, até o jovem de 16. Ele tem um WhatsApp. Acho que até criança hoje Isso, tem, né? Isso. Com perigo, né? Os pais devem estar fiscalizando, mas tem. Hoje é impressionante. Antigamente, como mudou, né? Essa questão, né? Porque era uma televisão, hoje as pessoas... Todo mundo tem uma televisão no celular, né? E todo mundo tem um celular. Tem uma casa com 10 pessoas, os 10 têm celular. Tem celular. Eu acho que é preferível faltar outras coisas. Agora, o celular tem que ter. Eu acho que é item de primeira necessidade. Primeira necessidade. E isso é interessante porque a gente vive a era dos dados. Tanto que dados já é petróleo. É o mesmo valor econômico acontece. Quem tem dado tem dinheiro para fazer o que quiser. E essas campanhas que partiram de 2016 para frente, 2020 e tudo mais, tanto municipais como mas também as nacionais, tem os marqueteiros, o pessoal, os assessores, quem está trabalhando na campanha tem que entender o seguinte, que os dados vai ser o diferencial da coisa. E você precisa ser um analista de dados. Entender o que é métrica, entender o que realmente transforma a coisa, que é o dado, é o que te dá segurança na campanha. Entrar numa campanha achando que o achismo funciona, não vai. Volta àquela história. A foto que eu publico, o que é que ela está impactando? Quais são as métricas que estão sendo planejadas? Por que ela está sendo publicada naquele horário? Por que fulano de tal curtiu? Será que impactou fulano? Inclusive eu lancei até no meu Instagram um conteúdo sobre o funil do leitor. Ou seja, eu recebo esse leitor aqui para que ele, ou melhor, eu recebo esse curioso. Até ele ser meu leitor, ele tem que ter uma jornada. E o candidato tem que fazer essa comunicação. É importante. Muito importante. Exemplo, se eu pego você agora e não te levo por dentro de uma jornada, como eu vou ter certeza que você vai chegar a ser meu eleitor? Eduardo, qual a maior difícil? Você está de outro lado. Quando você me vê como pré-candidato, quando você já faz uma análise assim, do seu ponto de vista, assim, como profissional da área de marketing político,
qual a maior deficiência dos pré-candidatos, das pessoas que são candidatas? É achar que já está ganho, é achar que sabe demais. Analisando assim, achar que o dinheiro vai resolver alguma coisa. Aí o dinheiro dá toda a potência que ele achava que ia ter. Que ele já sabe mas tudo. não tem um resultado. Não. Como eu falo, o dinheiro é estrutura. Quem vai ter dinheiro vai ter estrutura para visitar as pessoas, para dar o que eu falei. Só que com estratégia, tu vai gastar menos. E tu vai conseguir mais. E quem não tem dinheiro e você acha assim que... Tá no mesmo barco. Só precisa entender o seguinte, que ele vai ter que trabalhar mais. Por quê? Porque ele não vai ter tanta estrutura. Mas se ele tiver uma boa estratégia, ele vai chegar lá do mesmo jeito. Porque a internet, existe até uma frase que até minha esposa fala, a internet é terra sem dono, sem lei. E a internet ela é extremamente democrática. E ao mesmo tempo não, mas ela é. A gente viu que influências digitais que não tinham tanta condição através da internet chegaram onde chegaram. E a gente vê que políticos também, que começaram fazendo videozinhos de problemas da rua dele, hoje são deputados federais. Essa questão das redes sociais, já tem essa discussão. Essa semana eu estava conversando com um amigo que alguns especialistas dizem que ela chegou no patamar, mas que esse patamar vai diminuir, porque as pessoas vão voltar um pouquinho a conviver mais. Você acredita nisso? Olha, o que é que acontece? Toda a época da história, a gente viu que as coisas tiveram piques e normalizaram depois. A gente ainda não chegou a esse pique da rede social. Você acha que o pique ainda vai crescer? Ainda vai crescer, porque a gente começou a ver os problemas psicológicos que acontece. Aí eu não vou citar, porque são vários. Mas a gente vê muitas pessoas que estão tendo problemas de ansiedade e tudo mais por conta das redes sociais. Só que isso não está ao estado extremo ainda. Então, quando chegar ao extremo do extremo, aí os órgãos vão criar políticas para diminuir isso. E aí vai começar a ter, sim, a diminuição, só que a relevância não. As pessoas vão passar a ter a rede social, ou seja, existe já um termo chamado detox digital. Ou seja, quanto tempo tu consegue ficar distante do teu celular? E já tem gente começando a fazer essa política que é até ensinada pelos psicólogos. Quanto tempo tu consegue ficar distante? Mas o que é que acontece? O cara tá passando a estruturar uma agenda num dia para usar o celular em 20 minutos e ele resolver tudo que tem. Só que dentro dos 20 minutos ele vai abrir o Instagram, ele vai abrir o Facebook, ele vai abrir o WhatsApp. Eu digo que tem uma guerra. O que é uma guerra? A terceira guerra mundial. Acaba as redes sociais hoje por uma semana. Uma semana, pô, tem uma guerra mundial. Tem uma guerra mundial. Como as pessoas hoje convivem pelos bons e pelos maus, mas as redes sociais hoje presente. Deixa eu te perguntar, você é estudioso, está estudando aí, quem gosta de estudar sempre vai estar estudando. Depois das redes sociais, hoje já se fala que algo vai vir? Olha, vem a ideia do metaverso. O metaverso é um mundo que está sendo se criado, né? E interessante, já tem políticos usando o metaverso para fazer campanha eleitoral, tá? O metaverso é um mundo sem lei ainda e tudo pode. Mas eu creio que assim, aqui na nossa região, nossa realidade, isso vai demorar um pouquinho mais. Mas pelo mundo afora já é tema muito importante essa ideia do metaverso. É tão interessante, já tem cabo aí que tem imobiliário que está ficando milionário vendendo terreno lá. Não existe. Tu entendesse como é que é? Eu sei. Então, essa é a tendência, que também é uma rede social. Então, baseia-se que rede social o termo se popularizou através de ferramentas, né? LinkedIn, Instagram, Facebook, mas rede social a gente se unir aqui e começar a conversar, interagir. A rede social ela foi criada para isso, para que aquela conversa, aquele bate-papo, aquela troca de informação diária entre pessoas, a engenharia social, fosse para o digital. E aí criaram-se ferramentas. O Instagram, que foi focado mais para a questão de fotos. O Facebook, que veio primeiramente para as pessoas compartilharem momentos da vida. E aí ele se profissionalizou. O TikTok hoje que é para voltar a parte em vídeos engraçados. Que aí vem muito da região lá da Ásia, que eles gostam muito disso. Então, criaram-se isso para que as pessoas se expressassem. Quando tu falou na Ásia, é inevitável fazer essa pergunta. Porque no mundo de vocês, eu acho que vocês já viram muito esse tema. Qual o perigo
dos governos usar os dados, as informações das redes sociais para estar lhe vigiando? Assim, confesso a ti que é até complicado de falar, mas a gente é monitorado. Em tudo que a gente faz, a gente sim gera um log, né? Em tecnologia, um log é o seguinte: toda ação ela é rastreável. Então, por exemplo, se você tocar no celular aqui agora, gerou um log. Esse log vai para uma central de dados da fabricante do teu celular. Então ele tem noção de qual foi o dia que tu botasse o dedo nele. Exemplo, inclusive eu estou terminando de ler um livro sobre neuromarketing. E eles estão estudando estratégias, né, onde as câmeras de celulares, elas nitidamente fazem análise da tua percepção visual. Existe, pronto, exatamente. Existe especialista, eu já vi essa discussão, que diz que todas as câmeras, que nós somos filmados 24 horas pelo celular. Isso. Só que o que é que acontece? Isso vai para um banco de dados da plataforma e ela não pode compartilhar. Uhum. Entendeu? E aí, na o realidade, que acontece? A gente não sabe o que acontece na Dark Web, né? Que a Dark Web é o mercado negro da internet, onde a gente compra o que quiser. Então, lá na Dark Web, em São Paulo. Em São Paulo, tu chega em São Paulo, qualquer rua daquela comercial de São Paulo, e você esperar um pouquinho, chega um cabo com um pendrive. Ó, eu tô aqui com 300 contatos de fulano de tal, tô com 300 contatos aqui de fulano de marketing digital, de marketing não sei de que, quer comprar não? Aí o cabo tem uma planilha lá com 300, 500 contatos. Então, dados hoje já é vendido no mercado ambulante. Vamos dizer, mercado negro, né? Ambulante. No ambulante. Não é nem negro, é ambulante. Ambulante. O cabo já tem um pendrive com dados para você comprar em São Paulo, você já compra isso aí. Inclusive, pessoal, carro, né? Os carros mais modernos diz que você, qualquer empresa, essas empresas de carros modernos, ele sabe todo o trajeto do seu carro. Por exemplo, o Onix. O Onix é o carro mais vendido do Brasil, não é isso? Sim. Foi usado um time de psicólogos para estudarem o que é que o brasileiro quer em um carro. Eles estudaram todo o espaço ergonômico, toda a questão de motorização, o que é que realmente o brasileiro queria, porque a GM estava num processo de queda financeira. E antes de lançar o Onix, eles foram e fizeram este estudo social psicológico para colocar o Onix em mercado. Fizeram um teste em 2015 e bateu as paradas. É um sucesso. Foi o carro mais vendido do Brasil. Eu tenho duas perguntas para a gente finalizar, mas antes eu quero fazer um comentário. Assessoria, coloca aquelas fotos do festival, por favor. Aqui, o público da gente está vendo, Eduardo, foi um festival que teve... Você é do berço da poesia, isso, né? Que é o Pajeú, que Itapetim também, de grandes poetas, aquela região todinha. O ex-vereador, empresário lá de Sumé, Juan Pereira, organizou o segundo festival João Claudino. João Claudino é paraibano, que foi para Piauí, teve muito sucesso e foi um homem que investiu muito, apoiou muito os poetas. Lá, inclusive, tem a Casa da Cultura, lá em Teresina, que apoia ainda os cantadores, viola. E isso foi realizado no bairro da Várzea Redonda, em Sumé, porque a Várzea é o maior bairro da cidade. E tem essa dificuldade de não levar esses momentos especiais para o bairro. Aí Juan realizou lá. E esses aí são 2 filhos de João Furiba e a ex-esposa, a última esposa dele, que veio lá de Triunfo, Paraíba, longe para danado, prestigiar o festival. E foi na Várzea, foi um sucesso com grandes violeiros, cantadores. E é o festival João Claudino, mas todo ano tem uma homenagem. Esse ano foi ao poeta, não sei se você conhece, não, já viu falar dele ou conheceu o seu João Furiba. Poeta João Furiba, uma figura assim, um grande poeta, é um dos grandes, né? Um dos grandes poetas do Nordeste, porque na verdade não é do Nordeste, é do mundo, porque essa arte só tem aqui, no Nordeste. Isso. E foi realizado na sexta-feira, foi um belíssimo mesmo. Grandes cantadores, é o segundo, para o ano vai ter o terceiro, se Deus quiser. Aí é os 2 filhos, Luciano e o outro filho, a ex-esposa dele, e Juan Pereira. Eduardo, nós já estamos aqui na fase final. Sim. E uma das coisas que eu gosto de perguntar, quem é seu ídolo?
Rapaz, hoje a gente, diretamente do marketing político, a gente tem o Marcelo Vitorino, né? Que é um cara que ele tem Marcelo Vitorino. Sim. Ele é um dos grandes especialistas do marketing, principalmente marketing político. E interessante que ele até participa da parte da própria legislação, né? Do eleitoral. Inclusive, nas últimas edições ele esteve presente com os comentários para tentar melhorar, porque o que acontece? Existem algumas brechas da lei eleitoral que partes cobram da gente, partes não cobram, e que a gente fica se perguntando, nem diz nem deixa de dizer. O exemplo é a ideia do tráfego pago, né, das campanhas de impulsionamento nas redes sociais. Sim, pode ou não pode? Eu já vi especialistas dizer, não, quem fez antes, no pré, aí no ano, pode. Como é essa questão? Pode. Pode. Só que existe um ponto. Nesse momento, eu posso fazer pessoa física. Eu, pré-candidato, pessoa física, quero impulsionar o meu conteúdo. Certo. Posso. Só que eu preciso de um selo de verificação da conta do Facebook. Isso aí é regra da própria plataforma. Posteriormente, campanha, não sou eu mais. Coligação, CNPJ. Sim, vai ser na despesa da campanha. Faturado na despesa da campanha. Aí o que acontece? Não existe implícito na lei um limite, teto. Um teto. Né? Exemplo, o teto pode ser o teto da campanha. Só que se tu gastar o teto da campanha, tu vai ser questionado. Então, assim, uma regra seria 10% do teto da campanha. Você pode usar nas campanhas de impulsionamento. Seria uma regra geral. Sim, mas isso é lei ou você é uma pressão? É uma forma, assim, vamos pensar assim, é o que deu certo e a justiça não cobrou. Mas ela determina o teto. Mas a gente não vai, se a gente usar, imagina aí, vamos dizer que uma campanha de 100 mil reais, de uma prefeitura de cidade pequena, tu vai investir 100 mil reais só de publicidade digital. Aí quando bater as contas, né? E o resto, tu não fez nada mais não? Só fez impulsionamento, tu não viajou, tu não pagou ninguém. Também não ia ter esse retorno todo, né? Só para a rede assim, se a gente parar para ver para cidade pequena, é desnecessário. Não é? Necessário. Esse valor todo necessário. Como eu no início, eu disse até a você, em off, que essa entrevista seria a primeira, assim, de um profissional liberal. Sim. Que eu tenho entrevistado aqui, a gente tem conversado, né, que é um bate-papo com ou prefeito, ou ex-prefeito, ou pessoas que são pré-candidatos. Sim. E, assim, mas foi bom, já vai aí quase 1h40 Coisa boa. De conversa. Mas, assim, como eu não sou muito desse mundo, sim, tinha alguma coisa assim, não, João, isso aqui era importante dizer para... Sim. Para segmentar, isso é importante. A gente tá aqui, é um bate-papo. Sim. Estamos conversando, né? Muitas vezes eu perguntei coisa que dentro da sua sua resposta a gente vai... Aí para a gente segmentar. Porque assim, eu tenho certeza que tem muitas pessoas nos assistindo, sim, independente que não assista. Porque eu já observei o seguinte, mesmo que não está assistindo agora, as redes sociais têm esse fator, né? A gente vai fracionar e vai distribuir todas elas. E isso vai... vendo, né? Uma pessoa se interessa pela entrevista e vai lá ver de novo. Muitas vezes tem X lá assistindo, mas no decorrer da semana, aí isso multiplica N vezes, entendendo? Com certeza. Aí é importante, porque é um momento muito propício, né? Exemplo, o meu propósito como profissional não é apenas vender o meu produto. Meu propósito como profissional é mudar vidas. E através da política, intrinsecamente, a gente consegue mudar a vida do eleitor por trabalhar um candidato, ajudar o candidato a ser eleito, ele tem aquele tom, aquele desejo. E, por outro lado, também levar muitos candidatos que têm um sonho a serem representantes em sua cidade. E algo que eu deixo para você que é candidato, pré-candidato, na realidade, nesse momento, é que o uso das redes sociais ele é essencial para a pré-campanha. Mas que você deve ter um cronograma, um calendário, para que exerça-se esse conteúdo de forma estratégica. Não faça por fazer, não ache que o que fulano está fazendo vai servir para você. Entenda seus limites, entenda quem você é e mostre para o teu futuro eleitor quem você é. Isso vai fortalecer tua campanha e isso vai te deixar mais transparente. Então, eu volto a falar, se você entender o porquê você é candidato, você vai entender todo o jogo da coisa
e você vai, logicamente, surtir o máximo de resultado naquilo que você vai fazer. Então, na pré-campanha, não se preocupa agora com tantas coisas desnecessárias. Foca em ter uma rede social bacana, visitar o teu eleitor, conhecer a realidade dele, mostrar quem você é e seja transparente, íntegro, que aí você vai conseguir, nas eleições, o resultado que você almeja. Essa é a mensagem que você ia mandar para o seu público? É a mensagem? Pois, Eduardo, foi um prazer ter aqui você, viu? Muito obrigado. A gente, vamos conversar mais, você é muito inteligente. Muito obrigado. Eu espero que você até nos ajude aqui no programa também, né? Sim, dando dicas, sugestões. Na realidade, a gente estamos iniciando esse projeto, né? E a ideia é exatamente isso, trazer outras pessoas para alimentar a mente das pessoas com ideias novas, né? Com ideias novas, porque a gente tem de oxigenar essa região nossa para trazer desenvolvimento, crescimento, né? E quando traz desenvolvimento, melhora a vida das pessoas. Melhora a vida das pessoas. Do cidadão que está sofrendo, né? Com certeza. E aí eu volto a falar, primeiramente, mais uma vez eu agradeço, né? Muito obrigado, de coração. E volto a falar que o plano certo é sim muito estratégico para esse momento e muito estratégico para a vida das pessoas, porque realmente você consegue aqui entender o que é política. Você consegue entender a história do candidato, por que aquele cara está ali. A gente viu que várias pessoas estiveram aqui, contaram um pouco da sua história, um pouco da sua intimidade. E aí você conseguiu entender quais são os desafios, o porquê ele chegou até lá, como ele chegou até lá. Isso gera empatia e tira realmente essa ideia para que as pessoas entendam que política não é tudo igual. Político não é tudo igual. Não tem essa história. Não vá acreditar que todo político é igual, que todo político promete e não cumpre. Não, não é bem assim. Existem políticos e políticos. Entenda o seguinte, você precisa conhecer a política, conhecer o jogo da política. Quando eu falo jogo, os limites, a realidade. E aí você tira as suas conclusões. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Gente, boa noite. Agradecer a todos que estavam nos acompanhando. Espero que vocês curtam. Convido os amigos para ver também os vídeos. Enfim, até a próxima semana, se Deus quiser. E muito obrigado pela participação de todos. E obrigado, Eduardo. E segunda estamos aqui, se Deus quiser. Boa noite.